Paz seja convosco, amém? Amém. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que temos, estarmos na casa do Senhor, buscando ouvir a voz dEle, não em uma reunião social, não em um encontro de amigos, mas uma reunião com o objetivo único de adorar e louvar o nome santo do Senhor. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Deus se opõe aos rebeldes. A rebeldia nas Escrituras é comparada ao pecado de feitiçaria, um pecado que para nós é odioso e repugnante. Rebeldia se revela em muito menos do que pegar em armas para depor um governo, ou praticar feitiçaria, sacrificando um animal e manuseando o seu sangue. A simples decisão de você fazer a sua vontade em detrimento do que Deus ordena e manda é um ato de rebeldia, pois mostra a nossa idolatria com o nosso próprio eu. O verso que ficou da semana passada em 2 Pedro 2,4 que diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno, colocando-os em masmorras escuras a fim de serem reservados para o dia do julgamento. 3 pontinhos. Com várias frases iniciando se, Pedro expõe a triste condição daqueles que se rebelam contra as ordenanças de Deus. Porque achamos que conosco será diferente, porque achamos que conosco a punição será mais leve. Isso é um amargo engano. Pessoas que andam à parte da lei de Deus estão vivendo no engano e eles vão sentir uma coisa amarga, talvez vivendo por toda uma eternidade de sofrimento. A esperança que eu e você temos é que estamos vivos, e por estarmos vivos, nós sim podemos nos decidir a Cristo. Decidir a Cristo é muito mais do que uma confissão positiva, é muito mais do que uma determinação no batismo, mas é uma mudança real de vida. As pessoas têm que ver essa mudança nas nossas vidas. E se nós decidirmos por Cristo, nós vamos ter o curso da nossa vida eterna alterada por uma vida de glória na presença dEle. E aí a pergunta nessa abertura é: vamos mudar hoje? Eu quero convidar você a curvar sua cabeça para que possamos fazer a oração de arrependimento. Aleluia. Senhor Deus, nós somos dignos de estar na Tua presença. Sim, Deus. Nosso Pai, temos pecado em atos, omissões e pensamentos. Temos, Pai querido, declarado a Tua palavra com os nossos lábios, e com as nossas ações nós te negamos. E o fazemos, Pai, de forma aberta, à luz do dia, sem nenhum temor e tremor. Queremos, Pai, mudar as nossas vidas. Queremos ser sal na terra, luz do mundo. Queremos, Pai querido, impactar, Pai, a nossa geração, impactar, Pai, as pessoas que nos rodeiam. Queremos poder alcançar a nossa Jerusalém, alcançar, Pai, a nossa Judéia, a nossa Samaria, e sendo da Tua vontade, poder também, Pai, querer alcançar os confins da terra, Pai. Mas para isso precisamos primeiramente mudar o nosso coração. Nos colocamos na Tua presença pedindo perdão, Pai, por todo ato de rebeldia, seja uma rebeldia por conta de ignorância, por falta de conhecimento, seja uma idolatria, Pai querido, determinada por nós e praticada por nós mesmos, Pai. Nos arrependemos, Pai, por toda mácula ao Teu nome e consagramos as nossas vidas mais uma vez a Ti, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 2 Pedro. Pedro, capítulo 2. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 em diante. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 em diante. Assim diz a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 em diante. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes
precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar das provações os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Palavra do Senhor, amém? Senhor, mais uma vez lemos a sua santa e bendita palavra, palavra que é alimento para as nossas vidas, palavra, Pai querido, que gera mudança e transformação nos nossos corações, que nos resgata, que nos muda e transforma. Queremos pedir que o Espírito de entendimento do Senhor seja sobre as nossas vidas, que nós possamos, Pai querido, ouvir e entender, que nós possamos, Pai querido, absorver a mensagem santa que o Senhor tem para nós nesta palavra. Peço, Pai querido, que o Senhor me capacite como instrumento da Tua vontade, Pai. Não sou digno, Pai, de estar onde estou, nem proferir o que profiro. Por isso peço que o Senhor me oriente e me impeça, Pai querido, de envergonhar e falar coisas do meu coração, mas que eu venha realmente trazer aquilo que procede do Teu altar. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de hoje tem como título Livramento de Deus. Uma palavra de consolo. Amém. O que a palavra de Deus diz, a gente fala. Entendeu? Entendeu? Livramento de Deus. Nós buscamos o livramento de Deus. Nós precisamos do livramento de Deus. Dia após dia nós somos expostos a toda sorte de coisas, toda sorte de situações, pressões. E o Senhor permite isso. E o Senhor determina isso. Nós temos visto isso na escola dominical, falando da soberania. Nosso cristianismo muitas vezes ele é alinhado com um poderio quase que bélico de Satanás e seus demônios contra a nossa vida, como se ele tivesse algum tipo de controle e domínio. E nós como que saltamos versículos como: e Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Figura de Deus permitindo aquele povo sendo opresso por Faraó no deserto, tantos outros homens e mulheres de Deus nas Escrituras e fora dela, que passam por condições de livramento de Deus. Nós precisamos do livramento de Deus. Os 2 primeiros versículos nós vamos meditar. 2 Pedro capítulo 2, versos 7 e 8, que diz: embora tenha libertado Jó, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas que eles praticavam. Será que nós estamos falando do mesmo Ló? Será que aquele Ló que a gente viu lá em Sodoma e Gomorra é o mesmo Ló de 2 Pedro? O modo de Deus é sempre receber o homem justo e temente a Ele, que confia nele e odeia iniquidade. Esse é o padrão das pessoas que Deus busca. Porém, Ele livrou Ló, cujo livramento apresenta o exemplo clássico da salvação que Deus oferece. Apesar de Deus Ele falar que nós temos que ser pessoas justas, de nós termos que ser pessoas tementes a Ele, de nós sermos pessoas que odiamos a iniquidade, Ele continua salvando pessoas como eu e você. E Ele salvou Ló. O relato que nós vemos de Gênesis a respeito de Ló
nem sequer fala como esse versículo, que Ló era justo, que Ló era afligido pelo procedimento libertino daqueles homens. Pelo contrário, quando nós lemos Gênesis, eu quero pedir que você abra Gênesis capítulo 13. Deus fala de Gênesis, fala de Ló em Gênesis. Gênesis 13, de 10 a 14, ele diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro, Abraão e Ló. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha, desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Gênesis 19, 16. Como porém se demorasse, Ló, na saída de Sodoma, como porém se demorasse, pegaram-no os homens pela mão dele, os anjos seguraram a mão dele, sua mulher e suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Mas como é que aqui ele vem falando que Ló, ele era um sofredor, que Ló, ele era uma pessoa correta, era uma pessoa justa? Ló, ele era uma pessoa que ele gostava de hospedar as pessoas. Em Gênesis 19, 1 e 2 diz: ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, em cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Ló, ele era hospitaleiro, mas ele era fraco. 19:6. Saíram-lhes então Ló à porta e fechou-os após si, e disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Gênesis 19:8. Tenho duas filhas virgens, e vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a esses homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Ele era um homem totalmente depravado. Ló, de Gênesis 19, 33 e 35, fala que ele era um homem bêbado. Naquela noite, pois, deram a beber vinho ao seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E aí as escrituras falam que ele concebeu dessa filha, e deitou com a outra filha, e concebeu da outra filha. E esse é o cara justo. E esse é o cara que Deus está falando que se indignava. O livramento de Ló foi inteiramente devido ao favor imerecido de Deus, como é eu e você. E aí a gente vê uma história como a de Ló e a gente fala assim: Deus salvou esse cara. E nós esquecemos de quem nós somos. Nós esquecemos de onde nós saímos, o que nós pensávamos. O livramento de Ló foi inteiramente devido ao favor imerecido da parte de Deus. Assim ele dá aos homens a sua graça, inteiramente devido ao favor dele, por causa daquilo que ele é e não por causa do que você é. Nós somos alcançados pelo favor de Deus. Aleluia. Nós podemos achar que nós somos melhores do que Ló, mas qualquer ínfimo pecado que você cometa com um Deus grande é uma coisa de uma maior magnitude, que deveria te levar para o inferno. Só não leva porque ele te alcança com a misericórdia dele. Aleluia. A ação dele é uma ação de amor. Porque então Ló aqui é chamado de justo. Pedro retrata Ló como um homem cuja alma foi torturada pelas práticas imorais dos sodomitas, aqueles que viviam em Sodoma. Ló era contra os pecados do povo em meio ao qual ele vivia. Ele e a sua família, em aparência, não foram levados a esses atos de imoralidade, mas a gente vê a condição de Ló como uma condição ruim e podre.
É a minha condição e a sua condição. É a condição dos cristãos dos dias de hoje. Nós vivemos uma sociedade mundanizada. A sociedade está podre. E as nossas vidas, elas são envoltas por isso todos os dias. Se você pegar uma laranja estragada e colocar numa caixa de laranjas boas, todas as laranjas elas vão apodrecer. Aquele mofo vai passando de uma para outra. E é nesse contexto que eu e você vivemos. Vivemos uma sociedade mundanizada, que nos leva inicialmente a ficar chocados com as coisas pecaminosas que vemos e ouvimos, como esse relato de Ló. Mas com a frequente exposição, muitos têm mudado os seus corações. Mateus capítulo 13, ele vem falando da parábola do semeador e fala que muitas pessoas aceitam Jesus, estão com aquele vigor, com aquela alegria, mas daqui a pouco, por causa das lutas da vida, porque não leem as Escrituras, não se dedicam ao conhecimento do Senhor, se afastam. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. A maior lição que você tem que trazer dessa igreja é ler as Escrituras. Só isso. Quando a pessoa não lê as Escrituras, ela vai se afastando gradativamente de Deus. As lutas, elas existem para mim e para você. E esses espinhos, esses são os espinhos que fazem com que nós nos afastemos do Senhor. Faz com que a gente perca o foco da cruz. Será que Deus está realmente comigo? Será que Deus ele vai realmente andar comigo? O povo de Israel no deserto, ele tinha esse tipo de pensamento. Se você vê o início de Êxodo, vê aqueles homens cantando louvores. Miriam, ela pegou o pandeiro e fez uma música, e as pessoas dançando em volta. Ele deve ter sido lindo e maravilhoso após aquele livramento sobrenatural. Mas logo depois Miriam estava levantando falso testemunho contra o próprio irmão dela. E ela foi cheia da lepra do Senhor. E aí o Senhor teve misericórdia dela. E aí depois foi restaurada. Mas havia um espírito no coração das pessoas. Porque os espinhos nos afetam, as lutas nos afetam, e se você não tem raiz em Deus, você cai, e talvez você não se levante mais. A nossa igreja de hoje tem trabalhado com algumas práticas humanistas que não são bíblicas. A condição do pragmatismo. O que é o pragmatismo? Se está dando certo, se eu tenho uma igreja cheia, se eu tenho uma igreja cheia de dinheiro, então está tudo certo. E isso nem sempre é verdade. Você pode passar lutas, dificuldades financeiras, você pode ter dificuldades de saúde, e mesmo assim ser um servo de Deus e uma serva de Deus. Serve, por favor, não deixa a mensagem estar indo, fica de olho, tá? O pragmatismo diz que não. Se você encostar aí com uma Lamborghini, se você encostar aí com uma BMW, quer dizer que Deus está com você. Se você vier de ônibus, Deus não está com você. Você não é abençoado. 20 carona então, Moisés. As pessoas também colocam a condição do inclusivismo, em que a igreja ela tem que ser inclusivista. E realmente nós temos que aceitar todas as pessoas. Afinal de contas, aceitou eu e aceitou você. Mas não quer dizer que as pessoas elas têm que continuar como são. Elas não têm aval para continuar fazendo o que querem. Elas não têm liberdade para assumir cargos eclesiásticos diante da sua condição pecaminosa, um ato rebelde patente aos olhos de Deus. Nós temos que buscar uma mudança. Nós temos que olhar com amor para as pessoas que caem, mas não quer dizer que a gente tem que aceitar a condição pecaminosa das pessoas. As pessoas que vivem dentro desse contexto pragmático, inclusivista, desse cristianismo pagão, são pessoas que podem olhar um programa de televisão que mostra alguma coisa que talvez você nunca tinha pensado que você ia permitir que aquilo viesse a entrar na tua casa. E cada vez mais nós estamos sendo permissivos nas coisas. Eu lembro que, posso errar os anos, desculpa, mas quando foi lançado a primeira vez um jogo chamado GTA, que era um jogo em que as pessoas, elas com o carro, elas ganhavam ponto por atropelar pessoas, ou pegar um pau e assim, dar na cabeça de uma senhora idosa e ganhar uma ponto, a gente ficava chocado em relação àquilo. Mas aquilo ficou para trás como uma coisa light, como uma coisa que não faz mais nenhum tipo de efeito.
Conforme somos bombardeados por noções não bíblicas, a nossa consciência vai ficando cada vez mais endurecida diante do pecado. E sem a palavra de Deus, nós vamos ficando apáticos acerca dos padrões morais das Escrituras. E após isso, nós paramos de buscar a Deus. Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Mateus 24, 22 a 24. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, está falando dos dias de hoje, tá? Ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para, se possível, para enganar, se possível, os próprios eleitos, os próprios filhos e filhas de Deus. Graças a Deus que isso não está nas nossas mãos, porque senão nós seríamos enganados, nós seríamos levados por essas instruções. Deus ama o pecador e abomina o pecado. É um princípio que você tem que entender. Ele ama a sua vida, Ele morreu por você, mas toda vez que você comete um ato de delito, Ele odeia aquilo. É o ódio pela ação pecaminosa, pela ação idólatra no nosso coração. Ele ama o pecador, mas detesta os seus atos pecaminosos. Nas Escrituras, Deus revela repetidamente o seu amor para com o ser humano, mas nessas Escrituras Ele também expressa a sua abominação para o pecado. Paulo declara que muitos não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, parte A do versículo 9 e o verso 11. 1 Coríntios capítulo 6, 9a e verso 11. Diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Verso 11: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Em especial o verso 11: todos nós éramos iguais a eles. Que pessoas eram essas? Impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Nós éramos iguais a eles. E ele vem falando que a mudança não procedeu de mim, a mudança procedeu dele. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados. O Senhor, Ele nos alcança e nos lava, e o Senhor nos alcança e nos santifica. O cristão deve considerar o comportamento pecaminoso como uma oposição à lei de Deus. Toda vez que você, consciente ou inconscientemente, você denigre, rompe a lei de Deus, você é considerado como um pecador. Mesmo com ignorância, Se você tiver alguma dúvida, nossa querida Shirley, ela é uma pessoa ocupada, mas se você ligar para ela e falar assim: eu preciso falar um pouco sobre lei com você, eu posso falar? Posso. Aí ela te atende, você pergunta para ela assim: eu posso deixar de cumprir uma lei porque eu não conheço? Eu tenho certeza que ela vai falar para você que não. Você vai ser culpado dessa lei. E isso é verdade dentro do nosso sistema penal, judicial, civil, como também é na lei de Deus. A sua ignorância não te isenta do cumprimento da palavra de Deus. E ela deixa muito bem claro isso. O cristão deve considerar o comportamento pecaminoso como uma oposição à lei de Deus. Mesmo assim, eu e você devemos estender a nossa compaixão à pessoa em pecado e compreender que ela precisa da mesma salvação ao qual você foi submetido. E nós somos implacáveis com as pessoas. Nós olhamos para as pessoas que se afastam de Deus, nós olhamos para as pessoas que cometem delitos e pecados,
que caminham conosco e nós nos indignamos com aquilo. Não porque a pessoa está afastada dos caminhos do Senhor, mas porque nós não conseguimos compreender porque que nós seguimos e elas não seguem. E a palavra de Deus é muito clara, dizendo que nós temos que estender a nossa compaixão. Da mesma maneira que você teve os seus pecados perdoados, você perdoa as pessoas. Da mesma maneira que o próprio Deus perdoa os nossos pecados, nós também temos que ajudar essas pessoas a se levantar. Nós temos que estender a nossa compaixão à pessoa em pecado e compreender que ela não está fazendo o que nós estamos fazendo simplesmente porque talvez a graça de Deus não a tenha alcançado ainda, ou a porção de graça que ela tenha não seja suficiente. E cabe a mim e a você agir como um agente de graça e não como um agente de Satanás em acusação. Portanto, guiado pelos ensinamentos da palavra de Deus, nós devemos amar o pecador, mas condenar o pecado. As pessoas, elas pecam e nós temos que, em amor, exortá-las e trazê-las à correção. Devemos dirigir a pessoa a Jesus, não a uma denominação, não a uma igreja. Não se preocupe com isso. Não é a nossa igreja que salva, a nossa pequena igrejinha que salva, não tem uma palavra mais abençoada, que não é esse o contexto. Nós temos que direcionar as pessoas a Jesus. Não é o pastor Paulo, não é a igreja cristã Semente de Vida, é a Jesus. As pessoas, elas precisam de Jesus, elas precisam da palavra, é isso que elas precisam. Elas não precisam de mim, elas não precisam de você, elas precisam de Jesus. Devemos dirigir as pessoas a Jesus, o mesmo Jesus que convida os pecadores a se chegarem a Ele. É Ele que tira o fardo pesado, não sou eu. É Ele que traz o conforto, traz o consolo, não é você. 2 Pedro capítulo 2, verso 9, que é a parte A do versículo 10. Os teólogos, eles, durante uma condição natural, eles dividem esse versículo 10 em duas partes, eu estou fazendo o mesmo. 2 Pedro capítulo 2, versos 9, que é a parte A do versículo 10. O Senhor tem, portanto, o poder de livrar da provação os homens retos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Ele tem poder tanto para uma coisa como para outra. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e desprezam a soberania divina de Deus. Todas as pessoas têm que ouvir o Evangelho. Todas as pessoas. Nós somos chamados a pegar o Evangelho a toda criatura. Nós não somos chamados a selecionar as pessoas que vão ouvir o Evangelho. Nós temos que falar a todos. Mas há pessoas que preferem seguir a sua carne. Há pessoas que preferem andar em imundas paixões. E há pessoas que preferem desprezar a soberania divina do Senhor. Esse versículo, ele termina a frase que nós começamos lá no verso 4. Se ele não poupou anjos, se ele não poupou Sodoma e Gomorra, se ele não poupou o mundo antigo, se Deus sabe livrar os piedosos da provação. E ele se refere às tentações em geral, algo que nós vemos na oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se Ele não nos livrar da tentação, nós fatalmente iremos cair. A nossa moralidade, o nosso conhecimento de Deus não é suficiente para nos afastar das tentações do mal. É por isso que nós precisamos do nosso Deus. O diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, procurando alguém que ele possa agradar. Mas ele, o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem. Aleluias! Então, enquanto você está na presença dele, o anjo dele está à sua volta. E não é os anjos do Senhor, é o anjo do Senhor, com letra maiúscula, que é a figura do próprio Cristo. É o sangue do Cordeiro te cobrindo e te protegendo. Satanás, ele não te toca. Não é porque você é bom, porque você é merecedor, não é nada disso. Porque Jesus Cristo mesmo declarou nos Evangelhos: nenhum do que me deste se perdeu. Aleluia. Ele dá e Ele protege, Ele guarda. Ele não permite que vocês sejam tentados acima das suas próprias forças.
E às vezes você olha para as suas lutas e dificuldades e fala assim, eu não vou suportar isso. E aí quando vê, você passou. É um novo dia, como Moisés falou, a brilhante estrela da manhã aparece, o sol do dia traz, e você fala, eu venci esse dia. Eu venci essa luta, eu venci essa dificuldade. Foi dessa provação que Noé e Ló emergiram vitoriosos. Eles estavam sozinhos entre zombadores e descrentes. É a minha vida e a sua vida. O Novo Testamento vê a segunda vinda de Cristo como um teste final. Apocalipse 3:10. Os fiéis serão livrados daquela hora da provação que virá sobre toda a terra. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Diz assim: Carta à igreja em Filadélfia. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar, testar, provar os que habitam sobre a terra. Quando o Senhor na sua volta também provará o serviço de cada cristão. Eu não estou falando de salvação. 1 Coríntios 3:13. Você acha realmente que a morte de Cristo foi apenas para que você tivesse a vida eterna e você não tem que fazer nada por isso? Você pode simplesmente, como no Salmo 23 fala, sentar na graminha verde e ficar diante do lá as águas limpas. Não, a água não é verdejante. Eu ia falar e não falei. Os campos verdejantes e as águas tranquilas. Você acha que você foi chamado para isso? Só isso. 1 Coríntios 3:13 diz: manifesta se tornará a obra de cada um. Está falando da minha vida e da sua vida como salvos, servos do Senhor no dia do juízo. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, letra maiúscula, o dia do juízo, a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. E aí, não é aqui, em outro versículo ele fala que a sua obra, se ela for de ouro e prata, ela vai sobreviver ao fogo, mas se for de feno e palha, não vale nada. Nesse aspecto, nenhuma tentação de dentro, e é para a sua vida, por isso que eu falo que é uma palavra de consolo. Nesse aspecto, nenhuma tentação de dentro, nem teste de fora, será grande demais para ser suportada, porque Deus não somente a permite, mas também a regula, mas também lhe dá forças para que você suporte. 1 Coríntios 10:13, 10:13 agora, não 3:13, 10:13. 1 Coríntios 10:13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Aleluia. Não há tentação maior do que o nosso Deus. Não há luta maior que você possa passar que o nosso Deus não esteja ciente. Não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. E você tem que começar a gravar na tábua do seu coração versículos que vão te trazer à memória aquilo que te traz esperança. Aleluia. Porque no momento em que você estiver passando por uma treva, por uma noite sombria, e nós passamos por noites sombrias, se você não tiver os versículos para você se apoiar, você tropeça e cai. Note que Deus livra o homem de dentro das provações e não das provações. Não tem essa verdade de que quem está em Cristo não passa provação. Não existe isso. Nenhum aluno vai falar que ir fazer um teste na escola, ou fazer uma prova de vestibular, ou um concurso, ou qualquer coisa que seja, que é uma coisa agradável. Não é agradável.
Não é agradável. Eu vejo o Moisés lá fazendo o treinamento, tem as faixas, né? Vai falar para mim que aquilo é agradável? Não, há uma ansiedade. Será que eu passo? Será que eu não passo? Então, os testes e aprovações são para você passar para o próximo nível, e quem permite isso é Deus. E Ele exemplifica, porque Jesus não precisava disso. E Ele exemplifica quando leva Jesus Cristo ao deserto para ser tentado. Tentado em áreas que eu e você somos tentados. Dos bens materiais, do poder, da exaltação, da glória, da honra. Todos nós somos tentados nessa situação. O cristianismo, ele não é nenhuma apólice de seguro contra as provações da vida. Também não é, Deus ele não tem um banco, Ele não é dono de uma imobiliária, nem uma concessionária de carros. Você quer bens, trabalhe, estude, se dedique. Não coloque suas forças todas nisso. Por isso que a gente vem batendo nessa tecla. Domingo é dia do Senhor. Você não precisa disso. Não precisa disso. Quando você decide romper isso, você está falando para Deus que você não confia nele. Não é eu que vou ficar chateado. É Ele que vai ficar chateado. É Ele que vai se entristecer com você. Porque Ele vai falar assim, poxa, meu filho não confia em mim ainda. E eu falei pela manhã, não é uma tristeza que ele fica dodóizinho, como eu ficaria ou você ficaria. É uma tristeza divina. Algo que Ele não espera que você venha fazer de novo. E tantas outras coisas que Ele nos ensina e nós voltamos à mesma prática do mesmo pecado. O cristianismo não é nenhuma apólice de seguro contra as provações da vida. Deus permite que aconteçam ao cristão e às vezes Ele determina. Encontra-se conosco no meio delas. Deus está conosco. Quando Ele se apresenta como um Deus Emanuel, é um Deus conosco. Que Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século, ou seja, até o dia do juízo. Aleluia. Além disso, os exemplos de Noé e Ló são instrutivos por demonstrarem como Deus livra das provações dos tementes a Deus, em contraste com os ímpios. Mas nenhum deles teve um livramento imediato. Noé teve de se ajudar, de certa forma, ao construir uma arca durante mais de 100 anos. Você entende? Você ter uma missão de Deus por 100 anos e você não vê o fruto disso? E você trabalhar dia após dia, e as pessoas zombando, E se ele estava construindo aquela arca, com certeza Deus estava provendo ele de alguma maneira. Fez isso com Elias. Elias, após derrotar os profetas de Baal e os profetas de Azera, ele fica lá temeroso com as palavras de Jezabel, e ele vai andando errante no deserto, e o Senhor fala assim: por que você está assim, cara? E dá alimento para ele, cuida dele, e dá o sustento para ele. Deus conosco. Certa vez Elias, depois de declarar que ia se cerrar os céus, não haveria chuva, ele fala assim: olha, você vai para o ribeiro assim, não ribeiro, Paulo César Ribeiro, ribeiro, vai lá para o rio, lá vai ter uma água fresquinha para você. Olha, eu vou mandar para você pão e carne. E aí o corvo, ele ia lá, pegava um pãozinho, pegava tudo, bicava e levava para ele lá, levava uma carninha para ele, não sei se ele fazia um sushi de carne, uma coisa assim, ele fazia uma carninha, mas tinha o alimento. E quando acabou aquilo, ele levou ele para uma viúva, e a viúva ali pôde também alimentá-lo. Gente, Deus está no controle de todas as coisas. Mas nós temos responsabilidades. Nós temos que fazer a nossa parte. Noé teve que fazer isso, Ló também. Ló teve de suportar, segundo a palavra de 2 Pedro, longos anos de recriminação, apenas por ter decidido morar em Sodoma. Ele não teria que ter passado por tudo aquilo. Decisões erradas. Nós temos que colocar as decisões das nossas vidas nas mãos de Deus. Nós temos que investir tempo de oração antes de tomar decisões nas nossas vidas. Nós temos consequências que nós carregamos amargamente de decisões do passado. E não sabemos quando vai passar e se vai passar. Mesmo assim, Deus, no momento escolhido por Ele, livrou tanto a Ló como a Noé. Deus pode nos deixar enfrentar longos anos de espera antes de intervir. Pode usar-nos para ajudarmos a nós mesmos a sair da dificuldade, mas Ele também pode permitir que isso perdure por toda a nossa vida.
E não há nada que nós possamos fazer. Quando o apóstolo Paulo reclama e fala: Deus, me livra desse espinho. Depois de orar 3 vezes, Deus fala: minha graça te basta. E pode ser que você tenha espinhos que você vai carregar a vida inteira. E não há nada que nós possamos fazer, mas saiba que a graça dele anda contigo. Aleluia. E você vai conseguir transpor esse vale, esse deserto. Porque mesmo o Salmo 23 fala: mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. É uma promessa tremenda e maravilhosa. Pedro afirma que o Deus que sabe livrar, embora pareça que ele se demore, ele também sabe castigar. O nosso Deus, ele não está de braços cruzados vendo as pessoas fazerem o que querem. Nem eu, nem você. E se ele tiver que te corrigir, ele vai corrigir. Vai me corrigir. Muitas vezes eu passo por correções, e correções de Deus, elas são amargas. O próprio Davi fala: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas é melhor cair nas mãos do Deus vivo do que cair na mão dos homens, porque os homens são impiedosos. Eu sou impiedoso, você é impiedoso. Nós somos assim. Deus, ele sabe livrar, mas ele também sabe castigar. Esse fato fica claro nas ilustrações que nós vemos. Se ele condenou os anjos, se ele condenou a destruição de Sodoma e Gomorra, e nós lemos, quando nós meditamos lá, toda a região circunvizinha de Sodoma e Gomorra. Se ele não poupou o mundo antigo, matou bilhões de pessoas, 4, 5 bilhões de pessoas, por causa da condição pecaminosa. Ele é um Deus que sabe livrar, e ele sabe julgar, castigar. Os perversos que se recusarem a deixar a sua vida de pecado receberão o castigo eterno. Apocalipse 20:14. Apocalipse 20:14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Mas qual é a razão de se apresentarem essas 3 ilustrações? Se anjos, se Sodoma, se dilúvio? A resposta é para que nós tenhamos segurança. Que o nosso Deus, ele controla tanto situações pequenas como situações grandes. 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel capítulo 7. Segundo Samuel capítulo 7, verso 8 em diante. Assim diz a palavra de Deus: Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor naquele dia com um grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Pedro quer que os seus leitores saibam que Deus está no controle de todas as coisas. Os leitores estavam sob influência perniciosa de falsos mestres, falsos profetas. Como nós temos ouvido abobrinha na internet. Pessoas muito bonitinhas, sentadas nos seus banquinhos, que parecem aqueles banquinhos de bar, falando palavras de conforto e consolo, que nada mais são do que palavras de destruição. Não adianta você querer comer um algodão doce se você está com fome. Você precisa comer algo que seja realmente de substância. E se o remédio necessário for um remédio amargo, que assim o seja. Nós precisamos entender que o remédio amargo, às vezes, ou quase sempre, ele é necessário para que nós possamos ter a cura dos nossos corações. Aleluia. Os
Os leitores estavam sob influência perniciosa de falsos mestres que haviam se infiltrado na igreja cristã. Eles viam as evidências das doutrinas errôneas na conduta vergonhosa desses falsos mestres e sem dúvida se perguntavam por que Deus permite que o povo dele seja assediado por essas pessoas. E a resposta é para testar o nosso coração. Não é para Deus ser testado, Ele sabe o teu coração. Sonda-me, ó Deus, que me conheces, quebrando o meu coração. O Senhor conhece o nosso coração. Quem não conhece o nosso coração? Nós mesmos. Deuteronômio 13. Esse é um texto que eu tentei falar com vocês outro dia, procurando em números, era em Deuteronômio. Por que Deus permite tanto engano? Por que Deus permite tantas igrejas lotadas, superlotadas, falando tanta besteira e Ele não faz nada? Deuteronômio 13. Obrigado. Talvez esse texto ele te choque, mas é exatamente o que o texto está falando, é que é a verdade. Quando o profeta ou o sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal e prodígio, ou seja, ele dá uma palavra profética para você, e suceder o tal sinal ou prodígio, não estamos falando de coisa pequena, é coisa grande. Não é aquelas palavras de horóscopo do tipo, amanhã você vai receber uma chave, aí o cara te dá uma chave e você acha que é aquilo. Não, não é isso, é um sinal maravilhoso. E suceder tal sinal ou prodígio que te houver falado e disser, vamos após outros deuses, ou seja, ele te promete algo, mas o que ele está falando além daquilo, te desvia dos caminhos do Senhor. Verso 3. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova. Quem que colocou a palavra de engano na boca do profeta para testar a pessoa? Deus. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, abre parênteses, ou aquilo que você quer, ou que o seu coração anseia, ou o seu coração deseja. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. E aquelas pessoas podem estar perguntando, e talvez você pergunte, por que Deus permite? Porque Ele está provando o coração das pessoas. Você segue o quê? O que move o seu coração? Pedro assegura aos seus leitores que os falsos mestres estão na mão de Deus. Não escaparam do controle dele, a despeito da sua imoralidade evidente. As paixões mundanas que ele se refere nesse versículo, ele está falando sobre homossexualismo. Sodomia. Pedro está voltando novamente ao tema do verso 1, indica que esses falsos mestres desprezam o senhorio de Cristo através dos falsos ensinos e não submissão à autoridade de Pedro e do presbitério oficialmente constituído na sua localidade. O pastor Paulo está falando que o problema aí é que eles têm que seguir homens de jeito nenhum. Nunca ouça algo que eu falo que não seja corroborado pelas Escrituras. O que ele está falando é que aqueles homens eram tidos como servos do Senhor e estavam proclamando a palavra do Senhor, e mesmo assim aquelas pessoas não se submetiam à autoridade divina, pelo contrário, a desprezavam. A obediência nunca deve ser cega, nunca obedeça cegamente, sempre entenda. Romanos fala que nós temos que transformar a nossa mente. Nunca obedeça a uma autoridade, mesmo que seja eclesiástica, pastor, quem quer que seja, ungido, quem quer que seja, se não estiver de acordo com a palavra de Deus. Isso tem sido colocado como um grande engano nas igrejas. Me siga, me obedeça, porque senão você vai para o inferno. Não existe isso. Em sua conclusão da sessão sobre a ruína dos inimigos e proteção dos crentes, Pedro fala como um pastor que encoraja os membros do seu rebanho. Primeiro dirige aos crentes com uma mensagem de encorajamento: se você andar nos caminhos do Senhor,
você vai estar bem. Agora, se você agir de uma maneira ímpia, o Senhor ele vai te julgar. Se você é um filho dele, se você é um servo dele, você vai passar uma vida aqui na terra desgraçada. O que é uma vida desgraçada? Sem felicidade, comendo, trabalhando para comer e não tem nada, não sobra nada, e aquele aperto, aquele desespero o tempo inteiro. Se você é um servo de Deus, você pode passar isso, mas você vai ter paz. Nós precisamos de paz. O mundo precisa de paz. Mas e para as pessoas que não querem isso? As pessoas que você fala e as pessoas não querem ouvir. Infelizmente, essas pessoas elas vão continuar gemendo e colhendo aquilo que plantaram. Pedro primeiro dirige-se aos crentes com uma mensagem de encorajamento e depois revela o futuro dos descrentes. Suas palavras também servem de advertência àqueles que estão se desviando da verdade da palavra de Deus. Não creio realmente que uma pessoa que é convertida de todo o coração, que conhece Deus, que o Espírito Santo habita no coração, que ela possa se afastar dos caminhos de tal maneira que ela vá para o inferno. Mas ela pode se afastar do Senhor e achar que ela pode trilhar os caminhos. E essa palavra é uma palavra também de alerta. Porque eu falei hoje pela manhã, a ação do pastor, do bom pastor, não é só aquele pastor que passa a mão na cabecinha da ovelha e ele passa. Tem um caso que eu vi num relato, eu acho que não sei se eu comentei com vocês, que mostra que as ovelhas elas vão engordando, no sentido não de gordura, de lã, né? Ela vai crescendo. Eu realmente nunca vi uma ovelha assim. Mas chega um momento em que a ovelha ela fica tão cheia que ela perde o centro de equilíbrio dela. E aí ela tomba. E aquela ovelha não consegue virar mesmo como uma tartaruga. E o coração dela começa a ficar tão agitado que muitas vezes aquela ovelha ela morre de ataque cardíaco. Então o pastor não basta vir e colocar ela no lugar, mas às vezes o pastor ele tem que acalmar primeiro a ovelha antes de colocá-la na posição correta. E isso é uma condição pastoral que faz parte das Escrituras. Mas eu falei hoje pela manhã também, se ele vê que a ovelha está em flagrante perigo, em que pode ter um risco de vida para ela, ele toma uma atitude séria e grave. Ele bate na perna da ovelha que é rebelde, para quebrar a perna da ovelha, para que a ovelha não vá a uma condição pior. E às vezes Deus ele tem quebrado a minha perna, a sua perna. Porque nós queremos tomar caminhos, achar que nós podemos tomar decisões nas nossas vidas que não são abençoadas. E por causa da palavra dele, ele vem para a sua perna. Que você possa ser encontrado não como uma ovelha rebelde. Eu não falo a pessoas descrentes, eu falo a pessoas crentes. Que você não seja encontrado como uma pessoa rebelde. E que você possa realmente colocar todas as situações da sua vida antes de as fazer. Não depois. E se for depois, Ele vai te ajudar a estender a mão da mesma maneira. Mas não quer dizer que você não vai passar por luta e dificuldade. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Senhor pelo Teu amor e pela Tua graça. Agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Agradecemos, Pai querido, porque o Senhor nos restaura, porque o Senhor, Pai querido, nos resgatou do meio das malhadas. Amém, Pai. É um privilégio ser seu filho e sua filha, Pai. Por isso, Pai querido, pedimos que o Senhor continue nos orientando, nos abençoando e permitindo que nós possamos realmente viver o melhor de Deus. Não necessariamente bens materiais, mas o melhor de Deus no sentido de uma comunhão com o Altíssimo, podendo ouvir a Tua voz, a voz do bom pastor, que nos guia, Pai querido, a campos verdejantes e águas tranquilas por amor do Seu nome. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Agradeço, queridos e queridas, por mais esse dia, por mais esse tempo na presença. Estamos começando mais uma semana. Vamos sentar? Acabamos? Daqui a pouco a gente interage. Quero convidar você a ser mais cristão essa semana. Estabelecer propósitos. Determinar metas. Da mesma maneira que você tem metas, você estabelece as metas para o seu trabalho,
para as coisas. Estabeleça metas com o Senhor. Se for necessário, pegue uma folha de papel e coloque: Deus, eu me comprometo a. Não faça metas que você não consegue cumprir, mas coloque metas que você consegue cumprir. Falar de Jesus com uma pessoa, ter mais tempo de oração. Não estamos falando de dinheiro, nada disso. Você fazer votos com o Senhor que sejam realmente agradáveis a Ele. Ele é Deus do olho da prata, Ele não precisa dos nossos recursos. É um privilégio nós abençoarmos a casa de Deus, mas Ele quer muito mais. Ele quer se relacionar com você. Ele quer ouvir você sentado na presença dEle. Dispõe de um tempo, 10 minutos do seu almoço, 10 minutos antes de você sair do trabalho, antes de você dormir, você se recolher, para você poder ter um tempo com Ele. Eu quero convidar você a fazer isso. Senhor Deus, te agradecemos por este culto de hoje. Agradecemos por toda a palavra que foi proclamada. E queremos pedir, Pai querido, que essa semana seja uma semana em que o Senhor nos guie e nos oriente. Não permita, Pai querido, que nós demos vazão ou ouvido ao engano, mas que nós possamos ouvir apenas a voz do bom pastor, aquele que guia as ovelhas, aquele que se entregou por nós. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Amém. Paiane deve estar ouvindo. Paiane, boa noite, Deus abençoe você e Heloísa. Fiquem com Deus. Estamos esperando vocês. É o tempo de descanso de vocês e venham para que a gente possa confraternizar com vocês. Amém? Vão em Deus, vão com Deus, que Deus nos abençoe.